Eu nunca imaginei que um dia o silêncio da minha casa fosse fazer tanto barulho. Durante muitos anos, essa sala aqui vivia cheia, cheia de passos correndo pelo corredor, cheia de brinquedos espalhados no chão, cheia de vozes me chamando de pai a cada 5 minutos. Eu reclamava às vezes, confesso. Dizia que queria um pouco de paz, um pouco de silêncio, depois de um dia cansativo de trabalho. E hoje eu daria tudo para ouvir aquela bagunça mais uma vez. Engraçado como a vida ensina tarde demais o valor de certas coisas. Meus filhos cresceram diante dos meus olhos. Eu lembro perfeitamente da primeira vez que segurei cada um deles no colo. Eu olhava aqueles rostinhos pequenos e fazia promessas silenciosas. Prometia proteger, prometia cuidar, prometia nunca deixar faltar nada. E eu cumpri. Trabalhei embaixo de sol forte, enfrentei ônibus lotado, virei noites preocupado com contas, tudo para garantir que eles tivessem oportunidades melhores do que as que eu tive. Nunca fui um homem perfeito. Talvez eu tenha errado muito. Talvez eu tenha trabalhado demais. Talvez eu tenha perdido apresentações da escola, aniversários, pequenas coisas que pareciam insignificantes naquele tempo. Mas eu estava tentando construir um futuro para eles, um futuro seguro. Só que ninguém avisa a gente que, enquanto os filhos crescem, os pais envelhecem em silêncio. No começo, depois que eles saíram de casa, ainda era diferente. Eles vinham aos domingos, a casa voltava a ter vida. O cheiro da comida espalhava alegria pelos cômodos, os netos corriam pela sala e por algumas horas eu sentia que nada tinha mudado. Minha esposa sempre acordava cedo nesses dias, preparava tudo com carinho, passava horas cozinhando as comidas favoritas deles, e eu percebia aquele brilho diferente nos olhos dela enquanto arrumava a mesa. Era felicidade pura, porque mãe nunca deixa de esperar pelos filhos, nunca, mesmo depois de adultos. Só que aos poucos, as visitas começaram a diminuir. Primeiro apareceu o pai, hoje não vai dar porque estou trabalhando. Depois veio o domingo que vem, eu prometo. E então, as desculpas começaram a virar rotina. O telefone tocava menos, as mensagens ficaram curtas. As visitas passaram a acontecer apenas em datas especiais, até que um dia, simplesmente pararam. E o pior não foi perceber que eles estavam ocupados vivendo a vida deles. O pior foi perceber que a nossa presença já não fazia diferença na rotina deles. Eu me lembro exatamente do primeiro domingo em que ninguém apareceu. Minha esposa tinha preparado o almoço para todos. A mesa estava posta. Ela fez aquela lasanha que meu filho mais velho adorava desde criança. Ficamos esperando. Primeiro 1 hora, depois 2, até que começaram as mensagens. Desculpa, mãe. Surgiu um compromisso. Pai, hoje ficou corrido. Semana que vem a gente vai sem falta. E nós acreditamos, porque pais acreditam, mesmo quando o coração começa a entender aquilo que a boca ainda não consegue dizer. Naquele dia, pela primeira vez, sobrou comida demais. Pela primeira vez, a casa ficou arrumada o domingo inteiro. E pela primeira vez, eu vi minha esposa fingindo que estava tudo bem enquanto enxugava lágrimas escondidas na cozinha. Aquilo me destruiu por dentro, porque existe uma dor muito específica em ver a pessoa que você ama sofrendo em silêncio. Depois daquele domingo, vieram muitos outros iguais, e aos poucos fomos parando de preparar a mesa grande. Paramos de esperar o portão abrir, paramos de olhar pela janela toda vez que um carro diminuía a velocidade na rua. O tempo começou a passar diferente dentro dessa casa. As horas ficaram mais longas. O relógio parecia fazer questão de me lembrar do vazio. Minha esposa começou a assistir televisão só para ouvir vozes humanas ecoando pela sala. Às vezes, ela pegava álbuns antigos de fotografia e passava horas olhando as imagens. E toda vez era a mesma coisa. Ela sorria olhando as fotos, mas os olhos enchiam de lágrimas ao mesmo tempo. Acho que envelhecer é isso. Aprender a conviver com saudades que não passam nunca. Tem noites em que eu caminho pela casa no escuro e ainda consigo imaginar meus filhos pequenos dormindo nos quartos. Consigo ouvir risadas antigas dentro da minha cabeça. Consigo lembrar do som dos passos correndo pelo corredor. E dói perceber que tudo isso virou apenas memória. O mais difícil da solidão não é ficar sozinho. O mais difícil é sentir falta de quem ainda está vivo. Porque quando alguém morre, a gente entende que não existe mais volta.
Mas quando os filhos simplesmente se afastam, fica uma esperança cruel dentro da gente. Uma esperança de que talvez amanhã eles apareçam, talvez amanhã o telefone toque, talvez amanhã lembrem da gente. Com o passar dos meses, eu comecei a inventar desculpas para mim mesmo. Dizia que eles estavam cansados, que a vida moderna é corrida, que criar filhos também é difícil, e eu sei que é verdade. Eu sei que o mundo mudou. Hoje tudo parece urgente, tudo exige tempo, dinheiro, esforço. Mas existe uma coisa que eu aprendi depois de velho. Quem ama, encontra tempo. Nem que seja por alguns minutos. Nem que seja para um abraço rápido. Porque o que machuca não é a distância. O que machuca é o esquecimento. E eu comecei a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Descobri que passávamos semanas sem receber uma ligação. Descobri que meus netos estavam crescendo sem conhecer nossas histórias. Descobri que minha esposa fingia dormir cedo só para não admitir que estava esperando uma mensagem que nunca chegava. E um dia, eu perguntei para ela se estava triste. Ela sorriu daquele jeito silencioso das mulheres que sofreram demais na vida e respondeu: eles têm a vida deles. Mas eu conheço aquela mulher há décadas. Eu sabia que o coração dela estava partido. Então veio o dia mais difícil de todos, o dia em que minha esposa passou mal. Foi tudo muito rápido. Hospital, exames, corredores frios, médicos entrando e saindo. E sabe o que mais me marcou naquela noite? O silêncio do celular. Eu liguei para os nossos filhos, mandei mensagem, esperei. Alguns responderam horas depois, outros disseram que tentariam aparecer no dia seguinte. E naquele momento, sentado sozinho numa cadeira de hospital, eu senti uma dor que nunca tinha sentido antes. Não era raiva, não era ódio, era uma tristeza profunda, daquelas que envelhecem a alma, porque eu me lembrei de todas as noites em que nós passamos acordados cuidando deles quando estavam doentes. Lembrei das febres, dos remédios, das preocupações. Pais passam a vida inteira correndo quando os filhos precisam, mas chega uma idade em que os pais começam a precisar também, e nem sempre os filhos percebem isso a tempo. Hoje eu entendo que muitos idosos vivem exatamente assim. Em casas silenciosas, olhando fotografias antigas, esperando visitas que quase nunca acontecem, pessoas que deram tudo pelos filhos e agora vivem tentando não incomodar, tentando ocupar pouco espaço, tentando não parecer carentes, porque existe uma vergonha silenciosa na solidão dos idosos. Muitos fingem que estão bem para não se sentirem um peso, e talvez seja isso que mais destrói a gente por dentro. Não queremos dinheiro, não queremos presentes caros, não queremos luxo, queremos presença, queremos ouvir uma voz familiar dentro de casa, queremos sentir que ainda fazemos parte da vida de alguém, porque envelhecer já é difícil por si só, mas envelhecer sentindo-se esquecido é uma das dores mais cruéis que existem. Se você ainda tem seus pais vivos, visite. Não espere uma data especial. Não espere o tempo passar, porque o tempo passa rápido demais, mais rápido do que você imagina. Um dia a cadeira deles estará vazia. Um dia você vai querer ouvir aquela voz mais uma vez, e não vai conseguir. E talvez nesse dia você perceba que estava ocupado demais com coisas que nunca tiveram verdadeira importância. Eu não conto essa história para culpar ninguém. Eu conto porque talvez ainda exista tempo para muitas famílias mudarem isso. Talvez ainda exista tempo para um abraço, para um telefonema, para um "eu estava com saudade". Porque no final da vida, a gente descobre que o que realmente fica não são os bens, nem o dinheiro, nem o sucesso. O que fica são os momentos compartilhados, as conversas simples, os domingos em família, o amor demonstrado nas pequenas coisas. E eu só espero, sinceramente, que nenhum pai ou mãe precise esperar tanto tempo olhando para uma porta que nunca mais se abre.